Oi, gente. Colofé, Mucuyu, Mutumbá, Ure, Mojuba, Saravá. Toda a saudação de respeito ao nosso povo de matriz africana. Passando aqui para poder matar a saudade de todos vocês e para a gente bater um papinho, tentar ser breve, né? Num tema que eu venho tentando digerir na minha cabeça já há muito tempo, só que infelizmente às vezes a gente se encontra em algumas encruzilhadas não muito necessárias. O que acontece? Já faz um tempinho que eu venho, devido à visibilidade aqui do Facebook, do YouTube, dos cards que eu posto no status do Zap, a gente acaba recebendo gente o dia inteiro. Hoje o Colofé, meu amor, tudo bom? Recebendo gente o dia inteiro para comunicação, para fala, para questionamento. Isso é muito legal, é sinal talvez que um pouco do que você fala, benção, pai Igor, está tendo um peso relevante na vida das pessoas. Porém, eu venho hoje para a gente poder falar sobre vontade e desejo. Lembrando já, desde muito, que desejo não é vontade. Entendeu? Desejar algo não é ter vontade de algo. Quando eu coloco aí no nosso tema aqui, desejar ser do candomblé não é vontade de ser candomblecista, quando eu desejo algo, existe uma filosofia muito clara para isso. Desejo nada mais é que uma vontade frustrada que busca incluir na sua vida as suas necessidades mais básicas. Desejo vem do seu inconsciente, o desejo vem do seu id. Porque, um exemplo, se eu estou com desejo de comer um sonho, ai, que vontade de comer um sonho, o que vocês entendem dessa entonação? Que eu não vou concretizar. Então, na desconstrução da etimologia das palavras, na desconstrução das palavras, o desejo se tornou uma vontade frustrada, diferente de vontade. Colofé, Igor, tudo bom, meu amor? Porque quando eu falo de vontade, falando do mesmo sonho, se eu quero comer o sonho, se eu tenho dinheiro, boa disposição, vontade, eu vou à rua, compro o sonho e faço. Que é essa diferença grande entre desejar ser do candomblé e ter a vontade de ser candomblecista. O cunho principal, a punção primordial disso aí é o poder. Quando a gente fala que ninguém muda nada por empolgação, que é a mais pura verdade, a gente precisa entender que a vida da gente ela é movida. Colofé, Carlinha, tudo bom, meu amor? Pai Lugu nos abençoe. A nossa vida é movida por perseverança e constância. Dou 2 passos, estou perseverante, persevero e à frente. Ou isso está constante, isso está coeso na minha vida. Colofé, Wagner, o que a gente encontra muito hoje, gente, dentro dos erros de se adequar a uma nova religião, é que quando eu vou buscar uma nova religião, eu tenho que entender que desejo não é vontade, e vontade, para que ela seja lícita e pura, você tem que colocar a palavra poder, a palavra força. Afinal, Deus é seguido porque ele tem poder. Se ele não fosse poder, fosse um Deus débil, ninguém o seguiria, né? Colofé, Serginho, tudo bom? É muito interessante, gente, quando eu falo de desejo e vontade, porque hoje eu estou vendo uma série de pessoas que desejam ser do candomblé, mas na verdade o desejo são as pulsões lá internas. Elas vão ao candomblé buscando adequar as suas condições de necessidade, suas carências e determinações naquela pessoa. É muito normal quando você se torna um líder de candomblé, eu já falei isso uma vez no meu canal, sobre vocação e profissão, que a vocação de ser um líder litúrgico está ligado à liderança de admiração, contendo uma força passiva ou pacífica. Entendeu? E quando a pessoa que quer aderir ao candomblé, ela usa a punção dos desejos somente, ela quer adequar, ela quer legitimar a sua presença, ela quer se sentir integrada, ela quer interagir com os outros e completar, porque tudo que está ligado ao desejo está ligado à punção capital. O desejo nada mais é que a vontade de concretizar os seus atos dentro de um gueto, de um espaço onde você se sinta integrado e pertencente. Agora, a vontade. Se eu tenho vontade de ser médico, eu preciso estudar, me esforçar, me esmerar, fazer uma faculdade, ter meu tempo de residência para depois poder exercer. Através da força de vontade eu me torno médico. Por isso que eu digo que desejo de estar no candomblé não é vontade de ser candomblecista, porque vontade vai cobrar da gente uma força retilínea, contínua, tremenda e extremamente não esforçada, mas extremamente forte em poder construir, em poder fazer, em poder reconstituir novas coisas que nós deixamos para trás, entendeu? A vontade, gente,
ela é sinônimo de lucidez, sinônimo de perseverança, e essa perseverança é duradoura. Ela sempre é assim. Desejo é assim. Oscila. Primordial exemplo de desejo. Paixão. Como é que é o símbolo do amor, né? Que é uma palavra desconstruída. Começa aqui embaixo, torna-se intenso, decai, renasce, cai de novo. E aí você se apaixona de novo. Muito diferente da lucidez da vontade, entendeu? Infelizmente, eu vou falar uma coisa aqui que é extremamente complicada. A nossa cultura espiritual é uma fábrica de homens e mulheres débeis. Pode parecer feio o que eu estou falando, mas infelizmente a nossa cultura espiritual hoje, ela proporciona mais ganhos, mais lucros e menos esforços. Então, quando eu quis trazer esse tema, na verdade era mais um bate-papo descontraído, esperando que vocês me dessem as instigações pessoais para que eu possa responder vocês. Essa é a grande verdade. A grande vontade que eu tenho é de trazer essas analogias para que a gente possa pensar. Porque, pegando o que me levou a pensar, a questão da formação. Eu me formo como ser humano, me torno individualista ou individual, e a partir da minha individualidade eu tenho individuações, eu tenho ações individuais. Porém, hoje o que nós mais temos, dentro da nova inclusão de novos membros no candomblé, nada mais é que as reclamações. E reclamar, gente, é uma coisa muito complicada, porque reclamar é um clamor que você proferiu no passado, não se ouvindo e repete ele na frente. Reclamar é clamar de novo, é repetir por clamores. Por quantas vezes você vai reclamar as suas necessidades? E hoje acontece dentro dos erros primordiais de uma casa de santo, ao você inserir um novo membro dentro de uma casa, é porque se você não for passivo às posições que aquele novo membro traz, você se torna uma pessoa que vai ser acusada, desdeixada, atacada. Você pode ser um passivo pacífico, entender as limitações, de certa forma, Colofé, Pai Carlos, tudo bom com o senhor? Cortar os excessos. Porém, quando eu desejo legitimar minha presença dentro de uma casa de santo, eu desejo nada mais, nada menos que me tornar integrante. Eu entendo, identifico aquilo como eu quero e quero introduzir aquilo na minha vida, Colofé, Alessandra, e por consequência eu quero introjetar aquilo na minha vida. Porém, quando eu introjeto a vida espiritual, eu deixo somente ter o desejo de ser do candomblé e eu me torno um candomblecista. Ao introjetar o candomblé dentro da minha vivência, eu vou ter que lembrar que eu vou ter limitações, que os meus desejos vão ter que ficar um pouco de lado e que eu não vou ter que fazer força para pertencer. O grande problema hoje, como eu falei, que a nossa cultura espiritual, Colofé, Taninha, ela virou uma fábrica de homens e mulheres débeis, é porque a história eu venho ao candomblé, eu trago as minhas frustrações, trago os meus problemas, o meu zelador, para não se sentir frustrado, porque a identificação projetiva faz isso da gente, tenta vender ao filho uma fé. Colofé, Lu, Colofé, Itamar, tudo bom com o senhor? Estou esperando a sua mensagem, pai Itamar. A gente não pode deixar, e a gente acaba, de uma certa forma, fazendo a questão da identificação projetiva. Eu vejo no filho as frustrações que ele está chegando na minha porta, eu, através do jogo, vou dar credibilidade ao que eu vejo no jogo, ao que ele traz, e de uma certa forma, eu vou querer tornar aquele filho incluso. O porquê? Tem muito do meu ego nessa história, é mais um filho, é mais uma pessoa. O que eu não resolvi na minha vida, eu resolvi na vida daquele filho. E aí eu pergunto a vocês, hoje em dia, vocês estão ao vivo comigo, o que mais incomoda vocês, desculpa, na questão de aderir a novos membros nas casas de santo? O que seria a pedra no calcanhar? O que seria o que motiva você a ser espiritualista? O que motiva você a ter a desistência? A maioria das pessoas que deixaram um legado aqui sobre a Terra, elas deixaram um legado de eternidade. Não de alto lucro para vocês mesmos, de alto lucro para si. Que é esse o grande desenho da diferença entre vontade e desejo. É meio que como entrar no eu ideal, ideal do ser. Eu ideal é que eu seja humanista, honesto, entendeu? Que eu busque me esmerar no meu líder, que eu busque daquele líder todas as classificações
que me fizeram admirá-lo. Agora, quando eu quero um eu ideal, desculpa, gente, eu passei remédio de mosquito, me deu um pouquinho de alergia. Quando eu busco um eu ideal, eu quero um líder que me entenda, que me dê tudo que eu preciso, que me faça ter tudo da forma mais fácil, que não me culpe, que entenda minhas oscilações ocultas e que aceite minhas vibrações. Hoje em dia é muito normal, novos membros que entram na nossa casa, eles já vêm construídos com uma série de conceitos e preconceitos já do santo X, da pombagira Y, mas eu pergunto, muitas vibrações em algum momento vão se chocar e vão se tornar vulgares. E quando eu falo da vibração vulgar, de certa forma não é só a vulgaridade do ser, não, a luxúria. É a vulgaridade de parar para pensar e acreditar que alguma coisa lá em cima é responsável pela minha conduta, pela minha vida. Que é um segundo defeito muito grandioso da questão ligada ao desejo. Colofé, Leandrinho, tudo bom, querido? Eu desejo que o meu zelador me dê o amor que meu pai não me deu, a compreensão que o patrão não me dá, a atenção que a namorada não me dá. No começo da história, a gente, por identificar aqueles fatores e de forma pacífica, a gente tenta compor ao filho um novo encorajamento. Porém, quando esse desejo começa a virar esforço, que você diz ao filho, tenha força de vontade, mude seu comportamento, e ele entende aquilo como esforço, quem está se esforçando está, de certa forma, levando no peito, com dores, tudo aquilo que vive. E ser do candomblé, pertencer ao candomblé, ser um candomblecista, ser um elegum, um iaô, um muzenza, um vodunce, é mudar seu comportamento, compreender a sua essência, trazer a excelência da sua essência, que ela não vá ferir ao próximo, nem muito menos a você, e entender que você está num começo neófito, então você precisa de aprendizado. E um dos maiores erros, dos 7 erros primordiais de incluir novos filhos, é você querer ser exemplo. Colofé, Tacinha, tudo bom, meu amor? Quando você quer ser exemplo para o filho, você tem que tomar cuidado e não estar projetando no filho as suas necessidades e as suas frustrações. Colofé, Letícia, então eu quero ser exemplo para o meu filho. Colofé, pai Cleiton, para que eu possa ser exemplo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma conduta virtuosa e moral. Eu posso ser estressado? Posso ser agressivo? Posso, mas a virtude e os meios que eu utilizo da virtude têm que chegar a fins morais, a fins que sejam bom para todo mundo, entendeu? E essa grande brincadeira do bom inimigo do ótimo, né? Que a gente sempre sabe como é que funciona. E aí eu digo a vocês, quando a gente quer ser o exemplo, automaticamente a gente já começa com a liderança autocrática. Só a gente manda, só a gente diz, só a gente fala. A gente diz que é obrigatório que o filho faça aquelas questões, que ele cumpra com aquelas demandas, que ele cumpra com as suas obrigações. Por quê? Todo líder autocrático ele tem medo de ser punido pelos reflexos de seus liderados. Sequencial, o zelador já abre mão, já dá um pé na resistência e se torna um líder democrático. Automaticamente, ele ouve sugestões, ele entende, claro, os compromissos civis, escola, família, entre outras coisas, se torna democrático e adere às sugestões. No momento que o líder se torna democrático, que seria a melhor liderança espiritual acontecer, ele começa a ter as primeiras pré-inclusões da coisa mais maldita que é essa cultura de homens débeis e mulheres débeis da nossa cultura espiritual, bem como o fast food emocional que está aí no Facebook, no WhatsApp e outros locais, que é a customização da religião. Porque, gente, eu sempre falo isso por muitas vezes, ser do candomblé é você ter os 4 princípios morais primordiais. Sua educação da família tem que se estender para a sua educação do colégio, tem que se estender para a sua educação da sociedade, para que você chegue à educação espiritual. Esses eram os métodos utilizados no mundo todo para que fossem feitos freios morais. Então, eu pego uma pessoa que veio de uma família transtornada com problemas, uma pessoa que se sente defectiva, envergonhada. Ela passa pelo colégio e não tem aprendizado, porque se os líderes primordiais não deram aprendizado, ela não teve aprendizado no colégio, ela não vai entender que o líder quer o seu melhor, afinal, de onde veio o seu melhor, veio prejuízos. Chegar na sociedade,
ela não vai ter como se expor, porque afinal ela tem vergonha de onde ela passou. Chega na religião, ela quer proteção. É aquela que antes de ser cobrada, ela vai cobrar. Antes que façam por ela, ela vai querer que haja explicações. E aí a gente volta para o erro primordial. Aí eu pergunto a vocês, dentro desse tema que a gente está falando, porque aí vira um bate-papo mais descontraído, o que vocês acham, o que vocês têm de ideia como diferença de desejo e vontade? Porque o desejo é uma pulsão totalmente pessoal e orgânica. A vontade já é inclusa a força, e a força que direciona o poder de criar, o poder de fazer, o que é uma vontade verídica e um desejo verídico, porque as duas palavras ficaram desconstruídas. Hoje em dia, a vontade virou sinônimo de desejo e desejo virou sinônimo de frustração. Um exemplo, se a gente fala desejo ser magro, tenho vontade de ser magro. Para que a minha vontade de ser magra seja efetiva, eu preciso colocar força de vontade no meu plano alimentar e educacional corpóreo, para que eu possa ter a virtude do emagrecimento, não por padrão, mas por saúde. E aí eu pergunto a vocês, porque sempre em nossas conversas eu sempre falo bastante e dificilmente vocês jogam uma indagação. O que seria de vocês, do outro lado da telinha, que ultimamente mais incomoda nessa questão, benção Pai Rafael, da questão de vontade e desejo. Lembrando que vontade não é desejo e vontade não é esforço. Vontade é força de vontade. É força por produção, força por alegria, força por honestidade, porque tem muito disso. Quando o filho chega em casa, ele chega na sua casa espiritual, ele chega pronto a exercer inúmeras cobranças. E dessas cobranças, automaticamente você cumpre com o primeiro desígnio mais maligno que Jung já nos ensinou. O grande erro de um pai ou de uma mãe é vetar o filho do sofrimento e aprendizado. Se você chegou na vocação de Babalorixá e Lorixá pelos desígnios de suas cobranças e pela prestação de virtudes ao candomblé, o porquê retirar essas virtudes e facilitar para o neófito? Ah, mas o candomblé é inclusivo. Existe uma frase muito clara que os antigos falam: o candomblé é para todos, mas todos não são para o candomblé. Colofé, Simone. E aí, o que vocês me dizem, gente? Eu tenho andado muito com o pé atrás, porque hoje em dia, tornar público o candomblé, ser mais um que passa a receita, que ensina um banho, é você dar fatias aos estelionatários emocionais. Então você começa a ver, você começa a reparar, até no seu clã espiritual, da sua cidade, do seu local, que você começa a ser um menos desejável. Por quê? Com você, os outros não vão poder traçar os famosos assuntos egocêntricos, de casas muito cheias, de obrigações muito maravilhosas, porque você já tem um outro limitante da verdade. E quando você traz uma nova verdade, ou a verdade verdadeira, você, através do contraste de uma coisa com outra, você cria a coerência e uma consciência. É o que eu digo muito lá em casa. Eu tenho muita gente me procurando, falando: eu queria me iniciar com o senhor, o senhor é bondoso, o senhor é caridoso, o senhor conversa, justifica, fala. Eu não sou assim 100%. Porque quando chegar no momento do contraste, que a sua necessidade for abusiva, você vai encontrar a coerência da minha correção para com a sua vida. E a gente está agora num período, ainda dentro de uma pandemia, mas pós a esperança de que a pandemia acabaria e pré-reconhecimento que a pandemia vai se estender. E aí a gente se visitou esse tempo todo, a gente permaneceu todo esse tempo se visitando, se conversando, se olhando, se entendendo. E aí a pergunta que eu faço: muitos dos nossos líderes anteriores pavimentaram o caminho que a gente fez aqui, para chegar até aqui. Então hoje eu sou o que sou, graças aos anteriores que chegaram até mim, entendeu? Deixa eu ver o que a Alessandra está falando aqui. Lê, é essa a grande questão, filha. A Alessandra é a Rumvado Oxóssi, uma pessoa muito interessante, uma filha minha, chegou lá em casa, uma mulher de extrema força, extremo poder, extrema inteligência. Mas lê aquilo, o quanto que as nossas projeções não levam às nossas limitações, né?
às vezes estar limitado, demonstrar força, demonstrar poder, demonstrar resistência, a resistência é o pior dos crimes contra o humano. Porque enquanto você resiste às modificações, você se afunda muito mais nos processos depressivos da vida, né? Eu costumo dizer que desconstruir é a melhor coisa. Você só sabe se aquilo faz falta ou se é real na sua vida quando aquilo não existe. São as nossas pulsões primordiais, né? Que é a pulsão de vida e a pulsão de morte, a necessidade, o querer, o desejo e a vontade, né, Lê? A Colofé pela sua fala, é bem interessante mesmo. E aí eu pergunto a vocês, gente, o que vocês têm para me dar de contribuição de inteligência para essa live? O que vocês podem me instigar a pensar? O que a gente pode discutir junto? O que vocês concordam, não concordam ou discordam? É uma coisa interessante que eu hoje assisti um vídeo e falava da introdução da desinência da fidelidade, que é um assunto também que encaixa muito aqui na questão de ser do candomblé ou ser candomblessista. Existe fidelidade e lealdade, gente, espiritual. Dentro da fidelidade, eu sou fiel aos desígnios a qual me proponho. E eu sou leal àquele que me indica como andar. E será que a gente tem sido fiel e leal ao nosso zelador, à nossa egrégora espiritual? É uma pergunta que tem sido feita diariamente, porque diariamente a gente encontra gente extremamente assombrada, porque se visitou o candomblé, tomou obrigação, responsabilizou o orixá, a divindade, o guia, por alguma questão que achou que era primordial, e a não ter da divindade do guia aquela resposta depende da escolha da pessoa, infelizmente se afundou num buraco de novo. E o primordial de tudo isso, às vezes eu paro para poder ler as mensagens que chegam aqui no meu WhatsApp, a gente fica em movimento duplo. E o primordial a tudo isso é entender que perseverança não é insistência e nem esforço. Perseverança é a entrevista interna de tudo que a gente faz para poder chegar a algum lugar. Bem, eu vou finalizar por aqui com vocês, entendeu? Lembrando sempre que o candomblé ele é feito de lucidez, perseverança, dedicação e que essa perseverança seja duradoura. Que os meios que eu utilizo perante a religião sejam para que possam me filtrar emocionalmente e me filtrar pessoalmente do que eu almejo ser. Se chegar ao ponto de eu entender que eu estou na religião buscando readequar o que eu não tive na família, eu preciso... Um instantinho só, Leandro Mira. Então, Leandro, é muito complicado essa questão do zelador que se aproxima do filho que tem e tira o filho que dá valor. Quando a gente fala de juízo de fato e valor, fato, todos nós somos filhos do zelador. Valor é o valor que o zelador atribui às suas atitudes. Então, o que acontece? Quando a gente fala do zelador que se afasta do filho e não dá valor e só se preocupa com quem tem, então automaticamente você está colocando um juízo de valor nesse zelador, então você entende que esse zelador é egocêntrico. Convívio com o egocentrismo é muito complicado, porque tudo está ao redor. A tríade única, até a filosofia budista diz, que o ser humano fica perfeito quando ele entende que o universo, a natureza, ele são um só e que essa trindade forma o seu Deus interior. Se eu sou divino, eu sou divinizado, automaticamente, é claro que um zelador não tem tempo para dar atenção a todos os filhos todos os dias ao mesmo tempo, afinal também ele tem os afazeres, mas você não tem desqualificação. Lá em casa eu tenho uma qualificação muito interessante. Tem o valor de construir a religião, tem o valor dos filhos mais ativos e o valor dos filhos menos ativos. Tem aqueles que vão se interessar por lavar a louça, aqueles que vão se interessar por cozinhar uma comida. Tem aqueles que não têm aptidão nenhuma, mas são bons para ir para a rua.
Mas como a sua questão aí, seu comentário é sobre valor de quem tem e quem não tem, infelizmente, a gente está falando do egocentrismo. Alguns zeladores calculam barracões por quantidade de filhos e filhos bem formados, apesar que todo pai é pai carnal, todo pai de santo, todo zelador. A gente espera que o filho tenha consciência e tenha o bancar, a responsabilidade financeira. Mas isso não faz do filho melhor ou pior, porque eu tenho uma fala, Dona Midareuá falava muito interessante. O candomblé faz um médico se curvar a uma doméstica e faz uma doméstica se curvar ao médico. Então a lei é dupla, né, Lê? Mas valeu pelo seu comentário, faz a gente pensar bastante. Oi, doutora Cris, tudo bom, meu amor? Gente, doutora Cris é uma pessoa que cuida da minha saúde. Todo mundo sabe que eu tenho pavor, como de Loguaré, eu tenho pavor de médico, tenho pavor de medicamento. A doutora Cris é uma médica acupunturista que se formou, tem 15 anos de estudo pro lado de fora, mas dá muito a entender um pouco da fisiologia do corpo, que a nossa fisiologia fala muito da nossa parte externa comportamental. Então, doutora Cris, você pergunta se eu acredito que muitas pessoas procuram a religião por fuga ou culpa. É muito normal que a gente sempre se dedique aos freios morais da vida. Então, quando eu sou criancinha, eu penso, se eu fizer malcriação, minha mãe me bate. Mas eu tenho minha mãe como fundo protetor. Quando eu vou ao colégio, se eu fizer malcriação, minha professora me bate. Eu também tenho minha professora como método protetor. Eu vou à sociedade, se eu fizer coisa errada, a polícia me prende, mas a polícia nem me protege. Se eu vou à religião e erro, Deus me castiga, mas Ele também me protege. É a infelicidade da construção de um versículo que tem, todo mundo se pega nele, né? Que é, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum temeria, porque Tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da morte, e essa morte ela é espiritual, é o não chegar à eternidade, infelizmente é minha escolha. Quando eu procuro a religião por fuga ou culpa, eu estou buscando o que a senhora mesmo me ensinou. Quando meu fígado pega fogo, alguma coisa responde no meu corpo. Eu costumo dizer, doutora Cris, que a palavra mágoas vem das mais águas, né? A não filtragem dos sentimentos. Então, se eu estou puxando a religião por fuga, eu sou uma pessoa hipercompensada e eu tenho já uma visão interna de abandono interno meu. Então, automaticamente, se todos me abandonaram, eu fujo para a religião, eu busco ali um abrigo, uma egrégora. Mas quando eu vou buscar, para fugir para a religião, buscar uma egrégora, eu tenho que ver se eu não estou levando uma bagagem. A religião, a gente entra vazio e sai cheio. É muito da filosofia do livro A Voz do Silêncio, da Helena Blavatsky. Você entra vazio e sai cheio. Outros procuram por culpa. Existe um processo, um mecanismo de ego. Agora me deu branco, peraí, eu vou falar sobre ele. Sublimação. Quando o meu ego dói pelos meus comportamentos, eu sublimo. Eu levo aquela punção para a religião. Eu prendo a punção, que a questão da culpa é essa, né? Eu prendo a punção sexual, eu não exercito ela, e de certa forma eu levo para a religião. E eu procuro a religião como forma divinatória de eliminar o meia-culpa, né? É mais fácil que um Deus me castigue e me culpe, e que ali ele me corrija, do que eu entender que os meus comportamentos não são muito legais. Eu não sei se seria muito essa a intenção da sua pergunta, mas se não for, a gente está na live aqui, a gente termina mais para frente. Colofé Luiz. Doutora Cris, a maioria das pessoas se escondem realmente. Afinal, se esconder é não se reconhecer. Se eu não me reconheço, outro me reconhece, eu entrego na mão do outro a responsabilidade espiritual, né? Pai Carlos falando aqui. Hoje vemos muita indisciplina dentro de uma casa candomblé. Então, Pai Carlos, sabe, o grande problema de tudo hoje é a customização. Quando eu entro no candomblé e nós temos excessos de evidência são projeções de ansiedade para o futuro. Excesso de obsediações, demonificações, é o meu demônio interno, a minha impulsão interna vem para fora. Excesso de poder, dificuldade de obediência litúrgica. Quando eu entendo que o meu líder é bom para me salvar, mas não para me conduzir, eu sou uma pessoa narcisa. Eu sou tão bom que quem é você para me conduzir? Apesar que um pouco da culpa, da indisciplina espiritual dentro de uma casa de santo, é uma coisa que a Meju Bonan lá de casa fala, a mãe cadeira da minha casa diz, são as pré-concessões.
Quando você concede a alguém um privilégio um pouquinho melhor que os outros, aquilo cria o porquê dos porquês. Muitos querem passar à frente do seu tempo, porque muitos usam da religiosidade como forma de serem vistos e me olhem. Então, se eu passo à frente do meu pai de santo, eu ensino o ebol, dou uma consulta, o que eu estou fazendo? Eu não confiaria a minha vida na mão de um estudante de advocacia, minha saúde, não confiaria, porque ele estuda advocacia. Confiaria a minha mão na mão de um médico, também não de um estudante. Isso não limita ele pelas suas capacidades, mas sim pela sua formação e experiência. Então a grande questão é, o candomblé tem virado o acesso para a desconstrução civil, entendeu? Muitos jovens buscam aprender do candomblé, porque ali tem possologia oculta, tem a troca de destino que eu não aceito, que dói no meu ego. A população mais antiga, de 50, 60, 75, são alvo-chave desses narcisos religiosos, porque eles chegam com uma senhorinha de idade e dizem, meu filho não está trabalhando, tudo é obra do maligno. Porque o que comprova a veracidade dessas famosas incorporações, leituras e jogos é a experiência. Eu sou o que sou, hoje sou seguro porque são 21 anos de aprendizado. E o senhor bem sabe que eu não tenho problema com aprender mais coisas. Até porque se eu tiver dúvida, eu não tenho vergonha de perguntar. Não nasci sabendo e vou morrer sabendo menos ainda. Então, o grande problema, que é como eu dizer que as pessoas passam por má informações que existem na internet, é porque todo mundo tem pressa. E pressa é desejo. Aí eu tenho pressa de cultuar Yansan, porque Yansan vai trazer o homem da minha vida, vai trazer a minha vida de prosperidade. Mas eu não sou uma pessoa agradável, eu não estudei, eu não me capacitei, eu não busco trabalho também. Então essa é a desconstrução dentro da Casa de Santo, entendeu? Pai Carlos, geralmente gera muito confronto entre o zelador e a pessoa. Mas a coerência diz o quê? O zelador diz que é certo, o filho diz que é errado. Qual é a consciência? A coerência traz o desacordar. Onde há um desacordo, há um embate. O zelador aceitou o filho com defeitos e qualidades. Por consequência, o filho aceitou o zelador com defeitos e qualidades. Mas daí, eles são pertencentes ao mesmo mundo? Essa que é a pergunta, entendeu, Pai Carlos? Obrigado a senhora, doutora Cris. A senhora que contribui bastante para o meu aprendizado. Ah, Leandro, lembrei. No Vado Molu, Colofé, irmão, tudo bom? Oi, Pai André, Colofé, nosso Pai que nos abençoe. Ah, obrigado, Leandro. Obrigado mesmo, irmão. Feliz ano novo pro senhor também, Pai André. Doutora Cris, ela fala uma frase bem interessante aqui, que na verdade a fuga das emoções, né? Frases a julgamento, nós somos mesmo, todos nós. É muito interessante a senhora levantar esse assunto dos problemas cardíacos e renais. É até uma coisa interessante. Hoje a gente está vendo muito jovem infartar e muita concentração de cristais no rim. E a gente sabe que se o rim não filtra, aprendi isso com a senhora, se o rim não filtra, o coração, na verdade, ele é só um músculo de pulsão, tá, gente? Ele só vai pulsar pela vida. Ele é ritmo constante, duradouro e perseverante. O nosso verdadeiro coração, a doutora Cris diz, é o fígado, tá? Então, o que acontece? Se a gente não buscar entender a filosofia fisiológica do nosso corpo, a gente vai ter temores, ansiedades, agressões, dispersões elétricas, emocionais, e não vai entender. Quando a gente foge dos próprios princípios, como a doutora Cris mesmo diz na frase dela, aqui, desenvolve problema cardíaco e renal, e ela diz que a religião e a saúde se conversam bem, até porque o santuário é composto dessa junção de órgãos, gente. E um órgão com um defeito traz defeito todo o corpo. Assim é o corpo celestial de uma casa, o corpo espiritual de uma casa. Eu tenho vontade de chamar a doutora Cris para fazer umas lives com a gente, para a gente poder falar de muita coisa. Obrigado, doutora Cris, pelo elogio. O Adriano aqui,
Dr. Adriano, Rombono Adriano, meu companheiro, ele fala uma coisa interessante, é meu grande professor, né? Fazer a religião de escambo. E esse escambo troca, gente, não é só a troca do que eu dou e recebo, não. Às vezes até a função do meu desejo. Eu vou à religião para ter atenção. Eu vou à religião para ser ouvido. Eu vou à religião porque elas acham que eu sou quem digo. Então o problema do escambo é, você só pode ser religioso se a sua essência se religar ao divino. E se através disso, de uma certa forma, você puder ter uma excelência de muitos lucros sem a exploração do próximo, e que nesses muitos lucros, o maior lucro seja o equilíbrio. Se houver equilíbrio, competição positiva, olhar de empatia, resignação e resiliência, tudo acontece. Quando a gente fala do escambo, o candomblé, infelizmente, tem uma coisa, a doutora Cris pode até falar aqui, que é uma coisa interessante referente à crença. Se a minha periferia, a minha célula piramidal acredita, a ramificação trabalha junto, e às vezes até telepaticamente joga aquilo para o universo, joga aquilo para o jogo do meu zelador. Então, na grande verdade, quando o nosso santuário ele está apodrecido, ele está acidificado, está ácido, ele está enfesado, entre outras questões, nós replicamos. As nossas réplicas sentimentais e pessoais na Casa de Santo são todas ligadas à nossa primeira formação, a fase oral, a fase anal da criança, a fase fálica e a fase de individuação, quando a criança se reconhece um ser que ele tem a vergonhinha, quer tomar o banho, escolher a própria roupa. E é na fase da individuação, da individualidade da criança, que se ela foi desconstruída, muito protegida, ela chega à casa de candomblé querendo ser do candomblé, não querendo ser um candomblecista. Como que ela pode dar amor se ela não recebeu? E se a crença dela, a doutora Cris pode até falar um pouco melhor sobre isso, se a crença da pessoa trouxer a veracidade que ela é sofrida, ela vai buscar o sanar desse sofrimento na religião. Aí vem o grande problema, que de novo a gente volta, doutora Cris, no que a senhora estava falando, que é assumir o princípio da responsabilidade para com os outros. A responsabilidade emocional, a responsabilidade litúrgica e primordialmente, se eu não tenho desígnio e virtude, como eu posso cumprir? E aí respondendo ao Adriano na mesma frase, se eu não tenho princípio e virtude, tudo meu é na base da troca. Eu não consigo ser humanista. Eu vou chegar para um filho de santo, respondendo ao pai Carlos lá em cima, faça santo porque senão você vai morrer. E as limitações daquele filho? Ele chegou com limitações na minha casa. Eu não as entrevistei, não perguntei. E aí o que eu espero deixar? Eu espero deixar fama, glória, ser o pai de santo de 8.000 cabeças, se a gente não dá conta de 10 pessoas ao mesmo tempo, se o ser humano não consegue dar conta dele, das suas funções e de 3 ou 4 pessoas familiares a mais, como dar conta de tanta gente? Porque esse é o desígnio. Bom zelador é aquele que traz a resposta sim, onde o momento é não, no momento que o filho deseja. Essa é a grande preocupação de tudo isso, gente. E vocês mais estão na live. O que vocês acham sobre essa questão do pertencer ao candomblé? Tipo, tenho o desejo de ser do candomblé e ter vontade de ser candomblecista. Qual a diferença vocês entendem? O que vocês entendem como diferença de tudo isso? O que é ser do candomblé e o que é ser candomblecista? Oi, Pai Darcel, Colofé, tudo bom, meu querido? Algum de vocês tem alguma ideia para ajustar nosso bate-papo? Que o interessante é troca de ideia, gente. Quando só um fala, às vezes fica chato. Como foi a inclusão da doutora Cris nos conhecimentos inúmeros que ela tem e que são extremamente importantes, porque se a gente entende a disciplina do nosso corpo, a gente entende a limitação dele, bem como as variantes que esse corpo vai produzir. A doutora Cris colocou um comentário aqui muito interessante. Deixa eu ler para vocês. Toda crença é criada na criatividade cerebral. Ela nasce de algo intuitivo. Se o lobo temporal, a testa, estiver em desequilíbrio, eu vou agir por impulso, vou mentir, assumir riscos e me esconder atrás de qualquer coisa, família, profissão e religião. É uma coisa interessante que a doutora Cris falou, que mesmo no último tratamento que eu fiz com ela, a gente estava falando das fases do Ori. E a parte frontal, o famoso chakra, o olhar, o Ori, Mibiju da gente,
é quem traz a direção ao norte. Aqui é que diz de onde eu venho. Aqui diz para o que eu quero e aqui são as minhas intenções. O Ori é um culteiro urbano, mas pela classificação da periferia, ele tem os seus posicionamentos. É muito interessante, porque quando a gente está jogando o búzios, doutora Cris, geralmente, o que seria que a senhora chama aí de lobo temporal, que seria a significância da testa, é o que diz o destino futuro, que realmente eu quero. Porque num jogo de búzio, numa conduta do filho, geralmente nunca é o que ele precisa que a gente vai olhar. A gente sempre tem que olhar o que realmente ele almeja. Já eu venho casando buscando apoio, mas eu quero ter esse apoio para que eu possa assumir e viajar. Então a inclusão talvez seja tão necessária, que é uma coisa interessante também. Pertencer ao candomblé, ser do candomblé, hoje muitas pessoas querem pertencer ao candomblé pela questão financeira. Quando você é filho, você tem do pai o sustento. Quando chega fora do filho, da hora do filho arcar com esse sustento, responsabilizar a vida dele e a do pai e fazer a devolutiva, ele não quer fazer. Então, hoje em dia, muitos chegam ao candomblé e eles entram ao candomblé, como a própria doutora Cris colocou aqui, na intenção de trazer falsas informações, não querer assumir riscos, se esconder atrás de alguém, entendeu? E, na verdade, todo mundo se projeta em cima de muita coisa, né? Eu desloco o que é desagradável de mim para outra pessoa e uso aquilo para inflamar o zelador e buscar para mim uma fatia. Então a grande verdade eu quero muito ser culinarista, não paguei para estudar. Então eu vou até a casa de uma cozinheira e peço para ela cozinhar para mim uma receita. O dia que ela me cobrar para fazer uma coxinha, ela vira minha inimiga. E é esse o grande problema também da inclusão, de ser do candomblé, ter desejos de pertencer ao candomblé por essa acessibilidade de coisas a serem realizadas, e a questão de ser candomblecista, que é entender que tudo que eu almejo e alcanço lá na frente são atitudes dos meios que eu utilizo. É o dizimar das minhas ações, é o evitar de coisas que sejam negativas, é o proceder com transformação na minha vida, que vai me colocando num ritmo neural ou num ritmo cerebral que me leve a um norte sobre muitas entrevistas, porque se eu chego aqui no candomblé, eu vim de um sul, e eu sei o que eu passei ali, não querendo repetir aquilo ali, eu não deixo ligações, não deixo tomadas, e situações devem ser exterminadas, afinal o vínculo energético, ele se dá totalmente por aqui. Por isso que o Ori é o Deus mais consagrado e mais sagrado para que você entre ao candomblé. Desejar o candomblé é uma coisa, ser candomblecista é ter primordialmente um Ori equilibrado. Um Ori equilibrado gera uma obrigação, gera uma filiação, uma conta litúrgica extremamente equilibrada. Gente, como vocês não têm mais perguntas, eu vou deixar um beijinho para vocês aí, e eu queria fazer os nossos próximos encontros dessa forma. Eu trago o tema e a gente participa e de certa forma, tenta contribuir um para com o outro. Porque quando somente uma fala, só uma pessoa professa, ela fala das crenças que ela crê, das vontades que ela tem para falar. Quando a gente troca, a gente começa a fazer elos. Eu fiz um elo com a doutora Cris, um elo com o pai Carlos, entendeu? E outros elos vão acontecendo. Pai Rafael, a questão é muito certa, é um diálogo muito claro. Quando o senhor pergunta qual a importância dos cargos dentro da religião e por que muitos usam disso para se impor com os outros. Cargo litúrgico não traz nada para você além de responsabilidades. Então, o que acontece? Quando a gente executa a nossa liderança espiritual, a gente começa autocrático, só eu mando, eu ponho a mão no ebol, pega, acontece. Sequencial, tem mais gente, fico democrático, ou sugestões. Em terceira instância de liderança, nós nos tornamos um líder liberal. Eu delego por confiança. Então, o senhor é meu ogã. Eu delego ao senhor a função de cuidar dos atabaques. Também, se eu tudo fizer, eu me torno arrogante. Quando tudo eu faço, eu não deixo que o outro participe. Se o outro não participa, não é egrégora. Soldadinho mandou de chumbo. O problema é que muitas pessoas
Não é nem que algumas se impõem ou usam disso como valor. Em algumas questões, muitas pessoas não realizaram um cunho pessoal, levam para o cargo o poder de ordenar ao outro, o poder de estar à preferência, o sanar da carência. Meu pai me prefere, eu sou pai pequeno da casa do meu pai. Por consequência, tudo o que eu disser é a voz do meu pai. E o que eu também não disser também será a voz dele. Afinal, ele me delegou um poder. Porém, poderes são delegados, adquiridos por capacitação, que é a capacidade de ter uma ação positiva. Como, por exemplo, na minha casa, na nossa casa, eu também sou pertence à casa, nós temos pessoas velhas, às vezes, que não fazem questão desse poder. E temos noviços que com 6 meses de santo, se bobear, eles colocam uma obrigação no chão. Então a questão está na capacitação, na ação da capacidade. Muitos estão confortáveis sem cargo, porque muitos cuidam de si. Cuidar do próximo é uma geração empática. No meu caso, o Senhor. Eu lhe chamo de pai, o Senhor me chama de pai. O que habita em mim cuida do Senhor. E o Senhor, por consequência, por tornar o sagrado que habita em mim importante em sua vida e por exercer a posição de um cargo, o Senhor vai querer o meu melhor, o Senhor não vai querer que eu me moleste, que eu me denegre, não pode usar a palavra mais proibida, denegrir, gente, desculpa, é vício da fala. O Senhor não vai querer que eu decresça as minhas formações e quando eu estiver fora do prumo, o Senhor me puxar para a realidade. Então, ser cargo é ter a capacidade de absorver tudo que você teve do seu zelador, as admirações que você teve por ele, as consequências que você aprendeu com ele, os desafios que ele teve e venceu, e você utilizar isso como exemplo até para quando o seu próprio zelador balancear. Na verdade, liderar os outros por liderar é brincar soldadinho de chumbo, né, pai? E, infelizmente, quando o senhor fala que a pessoa se impõe através de um cargo, aí já é se mascarar perante a sociedade. Às vezes você mascara muito do que você não é num cargo. Taninha, Colofé, Tânia, boa noite, querida. Você diz aqui, não sou iniciada, mas eu amo a minha religião. Minha mãe, Colofé, que é minha navalha. Nossa, eu tô precisando de óculos, gente. Se faz muito presente na minha vida, ainda não tive condições de fazer meu santo. O que acontece, Taninha? Você tem o princípio primordial à religião, que é fé e devoção. Fé ela é contida no reconhecimento da essência, no reconhecimento do que habita em mim é sagrado e que o Deus que habita em mim faz de mim uma unidade trina. Quando você fala das condições para fazer o seu santo, nós temos 3 empatias na hora da iniciação muito claras. A maioria das religiões elas são dizimistas, elas separam 10% desde o seu ganho no passado, 10% do que você fabricava, plantava. O ofertar é uma condição dada ao ser humano como gratidão. Então, ser iniciado é pertencer ao culto, que é até uma coisa que você falou que é interessante, que leva muitas pessoas a dizerem, eu não pertenço a casa porque o zelador quer me explorar. A questão está no valor contido e no valor imposto. Existe um valor para você amanhã sã. E se existe um valor para você dessa manhã sã, eu costumo dizer que a iniciação dos meus filhos, claro, como todo pai, a gente contribui, os irmãos contribuem, os orgães aqui contribuem, e a gente vai formando um estoquezinho ali na casa, porque a gente sabe que nem todo mundo vai trabalhar ou conseguir dinheiro para poder se iniciar, entendeu? Mesmo lembrando que iniciação não é uma conduta de fim e começo, a iniciação ela finaliza uma velha vida e nasce uma nova. Mas a questão muito grande se você segue uma casa, e se você é uma filha fidelizada àquela casa, se você é uma pessoa que traz sua contribuição no suor e em tudo, claro que o enxoval de uma noiva constitui ela. A noiva faz o seu enxoval pelo pré-princípio de se libertar de uma vida codependente para uma vida própria. Se iniciar essa dependência do capital, da humanidade, e começar uma vida litúrgica rumo à eternidade, então rumo ao menos. Eu creio, talvez, você fala uma frase bonita que sua manhã santa se faz presente na sua vida. Isso é uma confiança litúrgica. Porém, se iniciar, seria o seu presentear a sua santa no consagrar nesse casamento. Entendeu? Talvez, se você já esteja seguindo uma casa com seriedade, talvez o seu pai, talvez como eu fiz com os meus, possa ter um bom olhar para você e ir juntando o seu suor, a sua devoção, entender a sua questão financeira, entendeu? Porque uma coisa muito clara hoje é despreocupação financeira. Adolescentes e jovens que não se bancam, por consequência, não querem ajudar a casa de santo, mas quando precisam, a casa de santo está lá para poder ajudá-los. Outra questão
eu cumpro com minhas obrigações, pago meus impostos, trabalho e infelizmente realmente o dinheiro nunca sobra para que eu possa juntar o meu enxoval, mas muito vai da visão do Pai Santo também. Tem aqueles filhos que contribuem grandiosamente com a casa. E sempre, toda casa sempre tem um restinho, um restinho, a palavra feia, sempre um tanto de missão que sobra, um cliente traz uma lista, uma caridade que você faz, aquele cliente retribui, tudo bem encaixadinho no elo primordial, com certeza vai chegar o tempo de você se iniciar. Quando você se iniciar, me procure, olhar minha navalha, olhar a razão de eu existir e no que eu puder contribuir de acordo com o coordenado do seu zelador, eu estou aqui para contribuir com você, tá bom, meu amor? Afinal, tudo que a gente acumula na face da terra é legal para a vivência, mas eu não vou levar para a eternidade, com certeza. Beijinho, irmã. Obrigado pelo seu comentário. Oi, irmã Dani Colofé, nosso Pai nos abençoe. Sempre parabéns pela sua atitude, tá, irmã? Em prol ao próximo. Parabéns. Tudo bom, Pai Ocum, Colofé? Fala bem. Feliz ano novo para o senhor, que não falei com o senhor ainda. Eu também aprendo muito com o senhor, Pai Rafael. A grande verdade da religião é isso. É a troca de experiências. É através dos contrastes conhecer a coerência da questão. Como eu estava falando ali com a Tânia mesmo. Às vezes é muito fácil, muitos falam, o meu zelador me cobra R$1 milhão, isso, aquilo outro para iniciar o meu santo. Na verdade, a gente muito transparece o que a gente tem, toda educação, aliás, todo freio moral, todo o superego, tudo que põe sela num cavalo é dos nossos pais. Então, por muito, eu repito muito do que o meu pai de santo repito muito do que minha mãe foi, a minha mãe que me iniciou. Então, a gente faz uma repetição. E a questão de empatia, de investimento, é dado com o tempo e com a confiança. Porque família é isso, vai ter discussão, briga, infelicidade, alegria, mas o bem em comum. Que a gente fala assim, eu me arrependo algumas vezes de ter investido em algumas pessoas, não porque eu investi no orixá, eu investi naquele orixá sabendo que a pessoa talvez não tinha um desígnio que eu esperava, mas ninguém tem obrigatoriedade de ser o que eu sou. Por isso que hoje eu tenho uma casa consciente, mas primordialmente eu liberto os meus filhos da obrigatoriedade de ser o que eu sou. O desígnio é meu, eu sou espiritualista. Eu sei até onde cheguei, do que me livrei sendo espiritualista. Os filhos vão se livrar e vão chegar até um local, até o norte, se eles também quiserem se esmerar e ser como o zelador ou ser o que eles precisem ser para a religião deles, entendeu? A religião do religar eles com o santo deles. Então, Leandrinho, o Leandro do Rumbadomolu, existe uma coisa muito clara que você falou aqui. Você fala, mas aí quando você entra para o barracão com amor, faz as obrigações, e quando você tenta cuidar das suas coisas pessoais, você passa a não ter valor porque você não terá tanto tempo para o barracão como antes. Você começa a não se sentir bem, vindo você não deixará de ser candomblessista. Bem, a questão é o seguinte aí, a adequação, questão de adequação. Eu chego com o meu zelador e eu estou lá com o meu zelador 24 horas por dia. Eu estou por aprendizado e estou por desígnio, porque eu quero estar. Automaticamente, eu começo a namorar e estudar. O que meu zelador tem que entender? Aproveitei daquela ajuda daquele filho e, de certa forma, hoje eu entendo que ele está em formação. Afinal, eu prezo por aquela necessidade que o filho cresça. Se o filho crescer, ele vai se bancar também. Quando a gente passa a não ter valor para o zelador pela nossa não presença, isso é uma reclamação que também faço na minha casa, não posso ser hipócrita, porque hoje eu reclamo muito dos meus filhos, porque muitos aprenderam comigo que o dízimo colocado no chão, por mais que alguém vai ver esse vídeo e vai desconstruir, como por exemplo, dia 6 do 1 agora foi dia do Obará, né? Muitos cultam a prosperidade, nós cultamos a Tanadono, o dízimo e a gratidão pela nossa resistência, nossa liberdade, nossa vida, nova vida. Então muitos filhos puderam estar presentes, muitos não estavam por causa da faculdade, muitos não estavam por causa da hora extra, a gente entende. Mas muitos noviços que poderiam estar não estiveram presentes. Num comentário talvez de correção, o filho entenda que ele não teve valor. Porque quando você desclassifica de um filho um posicionamento, às vezes o ego da pessoa entende como deslocamento de falta de valor. Eu não sei particularmente como foi o seu caso, irmão. Mas se você incluiu no seu empenho de vida espiritual o estudo, o colégio, o trabalho, vida, família, eu penso assim, como eu fazia com o meu zelador. Meu pai às vezes fazia
a liturgia de sacrifício animal na quinta. Eu moro em Campinas, ele mora no Rio. Eu não podia estar na quinta lá. Mas quando eu chegava no sábado, eu chegava cedo já trabalhando, fazendo excessivamente tudo para poupar os meus irmãos. Quando eu podia ficar, né, para um dia depois eu arrematava tudo. Então, assim, se eu não posso estar no dia, se eu não estou na oração, eu estou em jejum em casa. Sequencial, eu estou na suspensão da obrigação. Se eu não estou na suspensão da obrigação, eu estou para lavar as vasilhas. Se eu não estou para lavar as vasilhas, eu estou para contribuir de alguma forma. Então, talvez faltou comunicação do zelador para com você e de você para com o zelador. Porque trazer a nova realidade é trazer a coerência, né? Dizer ao meu pai, meu pai, hoje o senhor contava muito comigo, eu vou tentar contribuir de uma outra forma, eu vou formar irmãos como eu fui formado, porque também o ego impede isso acontecer, outros irmãos não nos formam por medo de perderem o lugar, mas a grande questão é, a gente não pode botar um juízo de valor nem de fato aí. Fato é, você é filho, participava, isso é o fato. Valor é o que o seu zelador colocava no tamanho da sua contribuição, talvez ele mediu a sua contribuição de tempo pela contribuição dele de tempo para com você, como muitos, até mesmo eu meço. Todo pai de santo, todo zelador espera contribuir e ser integral ao filho. Para quando ele precise do filho, o filho seja integral a ele, mas a recíproca nunca é a mesma. Mas aí isso vai na questão dos transtornos de adequação, né? Introduzir não é introjetar. Introduzir vem de identificar. Eu identifico que a pessoa tem desígnio para a espiritualidade. Mas hoje, nos dias de hoje, a gente tem que saber que ter desígnio para ser religioso não quer dizer ter compromisso para ser um Rungan, ser o mais velho, ser um Etemi, entendeu? Imagina, Tânia, tem a agradecer não, meu amor. Então, Leandro, não sei se a continuação da sua pergunta aqui, porque vocês pensam assim, não entendi, irmão, se é do contínuo lá que você falou. Colofé, Adrezinho, Colofé, Pai Maicon. Pai Serginho também aqui, a única coisa que eu quero é morrer para uma velha vida e nascer para o candomblé. Consequentemente, uma nova vida, aproveitando a oportunidade para agradecer o Senhor por essa troca com a gente. Imagina, a gente que precisa de vocês, porque vocês são o que nos move a aprender, né, Pai Sérgio? Se a coisa não funciona da forma que nós achamos, se a gente deixa tudo muito lúdico, tudo muito demonificado, tudo muito em cobrança, tudo vira peso, entendeu? E o único peso que a gente deve carregar é o peso de uma coroa brilhante, fora essa, mais nenhuma, entendeu? Colofé, Mãe Kate. Vocês sabiam que uma coisa interessante o Leandrinho ali, o Valdomolu, falou uma coisa interessante, que pessoas perdem valor porque deixam de ser presentes na casa. Mas muita gente, irmão Leandro, muita gente da Bolsa é um direto, quem é do Geja aí, é que a gente pegou um vício, quem vem do axé de seu IAPTC, de seu Desenho da Boa Viagem, tem a costume chamar os irmãos da Bolsa, só que da Bolsa no Geja mais tradicional são a família Caviuna que se trata, né? Mas pegou esse vício da Bolsa e a coisa vai, né? A grande questão, Leandro, é também o que alguns filhos deixaram como marcação para alguns zeladores. Alguns filhos não são presentes como pessoas, mas pagam suas obrigações e colocam dentro de casa o que é necessário para o zelador dar contínuo a que eles são presentes. Muitos filhos, na necessidade, se aproveitaram ou souberam conduzir ou extrair do zelador que eles mais precisavam. O zelador ele vai ficando escabriado, ele vai criando uma série de preconceitos, então é bem relacionado ao transtorno de abandono. Se um dia eu fui abandonado, hoje eu resigno. Dane-se, meus filhos não estão atenção, não vem, tô cagando e andando. Também quando precisar de mim, não olhe para mim. O zelador cria a fuga. Nossa, aquele filho está me ajudando muito. Vou fugir daquele filho, não vou dar atenção, porque é uma forma dele não encher meu saco e não ficar muito cuidado a mim. Ou vem a hipercompensação. Geralmente o zelador que hipercompensa, por consequência, ele já foi muito abandonado, né? Então, quando ele acha uma pessoa contribuidora como ele, claro, tudo ele vincula àquela pessoa. E isso é um problema que a maioria dos irmãos de santos não se sentem confortáveis. Eles não fazem, mas projetam naquele irmão tudo que é desnecessário deles. Esse irmão é interesseiro, esse irmão é vaidoso. Muito do que eu falo do outro, eu falo de mim mesmo, né? Então, a grande questão, talvez,
se colocar no lugar do zelador e entender por que ele deixou de lado, ele tornou muito frequente a cobrança para com você e depois deixou de lado, porque a gente não coordena o nosso organograma. Automaticamente ele pode ter hipercompensado sobre você, porque é uma pessoa já com transtorno de abandono anterior. E isso é uma coisa diária e notória no dia a dia da vida do humano, entendeu? Você servir enquanto tem serventia. O Pai Sérgio falou uma coisa interessante, eu acabei de ler o passagem, voltei para o Leandro, da questão de morrer para uma velha vida. Isso é estar na religião, gente. Parece uma coisa meio evangélica, meio neocatólica, falar eu morro para a velha vida, mas é abandonar. Eu tenho um vídeo no meu canal que fala sobre o Sarapocã. O Sarapocã, o Sapocão, ou Perfuré, não sei se o Perfuré é a mesma coisa que o Sarapocã da gente, mas nada mais é que o compromisso assumido perante uma sociedade de abandono de maus costumes. Por exemplo, o que é o Sarapocã de uma noiva? É ela noivar anteriormente, chegar no dia, no famoso tribunal humano lá na igreja, e dizer perante a todos que ela assume ali um motivo de compromisso para com aquele noivo. Ela se despede da vida solteira e ela assume uma vida em conjunto. Então, hoje em dia, muitos, Pai Sérgio, não estão honrando o seu Sarapocã. Muitos não honram os seus juramentos e, por sequer, honram a divinação. E a resposta mais nojenta que a gente ouve por aí só o meu santo me julga, só o meu santo me condena. Mas eles já estão tão afundados numa vida tão assombrada que eles não percebem que aquilo não é nem castigo do orixá, é a falta da essência do orixá. Que é bem como Freud fala, a cura vem através de fé, essência, medicamento e terapia. E o candomblé faz isso, né? O isolamento que o candomblé proporciona, o período de recolhimento, faz com que você se visite. Por isso é muito interessante lapidar o filho antes dele entrar para se iniciar. Porque quando seu filho entrar para se iniciar, pai, seja ele Ogã, Eked, seja ele Egum rodante, seja Vodunce, ele vai enfrentar o desígnio do seu inconsciente, que está parado lá, vai voltar à tona, né, meu pai? Doutora Cris, realmente, a questão de dar importância, que a senhora fala, aí cada um tem que parar de se dar tanta importância, cada um tem o seu ciclo de contribuição. Eu questiono muito isso, que tenho aprendido muito com a Adriana, aprendi muito com o meu pai, na questão da liderança. Você tem filhos que estão lá para ser liderados, filhos que estão para contribuir, filhos que vão tentar te liderar. Porém, legitimar a sua existência no candomblé é legitimar o seu pertencimento a algum lugar. Pessoas com transtornos, neuroses, com abandonos, com rejeição, com falta de identificação, elas têm necessidade muito grandiosa de legitimar a sua presença em algum lugar, né? Colofé, Julinha, tudo bom? Gente, alguém mais tem alguma ideia interessante? Alguém mais tem alguma coisa a contribuir, a aderir, a instigar? Lembra que a gente está num bate-papo comunitário e é muito interessante que todo mundo coloque sua forma de pensamento, porque assim, eu aprendo demais com vocês, eu exercito o que eu já aprendi, outros mais tímidos conseguem também aprender e desenvolver a fala. O processo da aprendizagem funciona assim, ó. Eu vi esse lápis, eu tomo esse lápis para mim. Meu não é o lápis e nem a ideia de que eu construí. O meu é a escrita. Então, toda a ideia, ela é nascente, ela se torna visível a partir do momento que eu tomo aquela ideia, assumo aquela construção e sobre aquela construção eu faço uma reforma. É isso que me torna humano, é o que me torna vigente e vivente na face da terra. Um dos grandes problemas do candomblé é isso. As pessoas tomam para si o candomblé, que é uma herança patrimonial de todos nós do passado. Elas não repetem. Essa semana eu vi uma frase interessante, eu não sei se está correta, não é minha, do Megitó Marcos, um grande homem do GG aí. O Megitó colocou que
não sei se o bom filho ou o bom vonduce é aquele que mantém viva a religião repetindo os desígnios cuja cola foi criada. E esse é um grande problema hoje. Você repetir um desígnio é você estar submisso a leis. E hoje nós não estamos submissos a leis. Vocês vejam uma coisa, no período mesmo da pandemia, quantos sabem das contaminações, recontaminações e falta de auxílio, mas por que esse submisso a um governo, se esse governo não me é confortável? Mas foi um governo eleito por votações, por votos, sim. Mas o quanto eu participei dele. Então, tomar uma ideia para si é tomar essa ideia e construir sobre ela, e o que você construir, na verdade, será a autenticidade do que você criou. Porque enquanto a gente viver das ideias dos outros, a gente está vivendo de um cardápio de emoções, tendo que se expressar pelo que os outros são. Então, eu me torno o que o outro quer que eu seja. Eu nunca sou o que preciso ser. Que esse é o princípio legal da identificação. Eu sou super contra discutir orô, discutir fundamento, discutir receita, porque se eu jogo aqui para vocês um pacote de farinha, uma dúzia de ovo, um pacote de chocolate em pó, gordura, óleo, uma forma, vocês vão fazer desde um bolo de chocolate até um fudge de chocolate, até um brownie. Nós temos métodos de chegar a uma questão, só que você chega àquela questão por métodos adquiridos pela experiência e pelo desígnio da aprendizagem. Quando eu só quero dizer o que tenho para mostrar o que sou, eu não preciso ter para ser, eu preciso ser para ter. Eu preciso ser educado para ter dos outros a devolução, eu preciso ser humanista para ter do outro um olhar peculiar, eu preciso ser honesto para ter a honestidade do outro. Então eu preciso sempre ser para depois poder ter, gente. Então, gente, o Adriano tocou numa frase muito legal, que o candomblé, sobre o próprio Estomé fala, outras pessoas falam, que o candomblé é para todos, mas nem todos são para o candomblé. A questão é muito clara. Se você, na sua essência, você está de bem com a sua essência, seja sendo uma pessoa distraída, descontraída, despreocupada, poligâmica, que tenha seus vícios de uso, vícios de fala, vícios de conduta, admire a religião, admire essa essência, vá curtindo isso aos pouquinhos, mas entenda que quando você morre e renasce, você renasce para uma nova vida. Quando o Megitol uma vez falou, conversando com ele, ele falou assim, candomblé, a religião é para dar felicidade, quando ela traz infelicidade, ela não tem que ser seguida. Nossa, duro isso, né? Tipo, o candomblé me retira a possibilidade alimentar de eu comer um abacaxi. Isso me faz tão infeliz. Quando eu calculo somente isso, eu não calculo o estorno do que o candomblé me trouxe de volta. Então, na grande verdade, Adriano, Colofé, mãe Débora, tudo bom? É muito complicado quando a gente vai tentar construir ou desconstruir a introdução de alguém dentro do candomblé. Se você desconstrói essa introdução, infelizmente você é acusado de uma pessoa elitista. Você está provocando um público-alvo, mas feliz ou infelizmente, quando a gente leva as pessoas à coerência, a contexto, você está criando um público-alvo. E infelizmente o candomblé ele é para todos que precisam, que necessitam, que tem alguma fagulha ou alguma fenda a ser preenchida. Agora, essa fenda está desinflamada? Porque quando eu digo que o candomblé é para todos, mas todos não são para o candomblé, porque o candomblé é inclusivo, e ele tentou se incluir através da resistência à normatividade. Porém, ser religioso é ir em prol à eternidade, e em prol à natureza. E muitos preceitos que o candomblé estipula e cobra, não podem, como dogmática, religião dogmática, não pode ser desconstruído. Eu não posso querer estar no candomblé, porque no candomblé eu tenho atenção, tenho meus amiguinhos, pessoas que entendem o que eu sou, que antigamente no candomblé era o único clã para gays, lésbicas e outras questões, travestis, pessoas que eram não inclusas, pessoas que foram marginais e se reconciliaram, mas continuam com a tarja, para mulheres mais carentes. O candomblé era inclusivo para esse gueto de pessoas. E aí o que acontece? Por achar que ali
eu tenho o que me entende, automaticamente eu acho que ali eu posso incluir minha forma de vida. E eu não posso incluir minha forma de vida no candomblé. Eu chego no candomblé como a Helena Blavatsky chegou lá no Lasmário. Eu chego vazio. Porque quando você vai a uma religião, você vai esvaziar tudo que você já sabe, para que você possa se preencher. Você preenche o seu corpo com a sua essência e com a sua religião. Eu entro no candomblé vazio para sair dele cheio. É em cima disso que a gente pode falar sobre esse comentário do Megitó, porque é muito complicado quando você se coloca a dizer a quem pertence e quem não pertence à religião. Eu mesmo passo esse problema diariamente, porque às vezes eu acho que aquela pessoa X não deveria estar na religião, mas eu não estou dentro do desígnio de segurança dela. Às vezes ser religioso é autenticar e legitimar a sua presença na face da terra. E não pertencer a uma religião, talvez também não ter acesso ao pouco vínculo divino que vai me salvar ali na frente. Porém, hoje em dia, eu vejo o candomblé caminhar a largos passos para uma destruição, uma desconstrução muito grandiosa. Muito do que somos é uma reunião de saberes. Antigamente era muito normal eu, como zelador, rodar os famosos 7 jogos, que era uma forma de ter João, que era padrinho do meu filho, Joana, que era madrinha de Oruncó, e ali existia a troca de conhecimentos. Hoje todo mundo é extremamente excelente no que faz. Não existe mais necessidade de aprender. Eu acho tão interessante que a juventude espiritual agora, todos já são senhores e senhoras de alguma coisa. Agora, como eu posso ensinar, isso é um juízo de valor, como eu posso ensinar se eu não aprendi? Se eu não passei, se eu tenho baixa resistência à frustração. Então, se eu não aceito a conta de um patrão, não aceito a conta de uma professora, não aceito uma conta social, não tenho meu dízimo para considerar os meus compromissos, e sequer tenho um espaço bancado pela minha autonomia para que eu possa chegar a algum lugar, como eu posso exercer a função de orientador? Orientar é trazer a realidade e ao consenso da estabilidade própria. Enquanto eu vivo sobre o vitimismo, a sabotagem, a desistência, e jogo isso para o público e levo para um outro lado a forma de me recompensar, eu também estou usando a religião para massagear o meu ego e legitimar muito do que eu não fui como humano. Eu digo tranquilamente, eu hoje consigo ser uma pessoa em qualquer lugar sem a religião, porque o desígnio de fé está aqui dentro, não está no que eu represento para fora. Deixa eu ver o que a mãe Débora escreveu aqui. Então, mãe Débora, eu conheço a senhora é uma grande EQED. A questão, minha mãe, é o desígnio da servidão. Eu imagino as suas dores quando a senhora foi criada num ritmo antigo, tinha mãe que também, que pegou muito na sua orelha, sendo sua mãe carnal, o quanto que a gente se revolta e a gente projeta, mãe. A senhora fala que a senhora se afastando se encontrou. Sabe por quê, mãe? Se a gente não tem um projeto humanista e a gente está num ritmo, a gente quer viver o ritmo de uma casa, eu tenho que entender se aquela casa tem um ritmo humanista ou se aquela casa tem um ritmo de processo material. Se aquela casa quer conquistar um desígnio perante a sociedade, se ela quer conquistar um desígnio perante as pessoas, se você quer ver a melhor certeza de que uma casa é eficiente, é quando o zelador pode ter a confiança plena que se ele passar mal, os filhos conseguirão salvá-los. Então, isso aí é o desígnio primordial. Porém, tem aquilo, a história de uma educação mais antiga, né, mãe? A sua conexão se torna 100% no afastamento, não porque o candomblé é ruim, ou talvez as casas que a senhora frequentou foi ruim, mas porque a senhora conseguiu visitar o seu interno e adequar o seu posto, o seu cargo, a sua espiritualidade perante a sua essência. Então, talvez seja isso que a senhora se encontrou. É muito complicado, porque o candomblé perde muito quando perde pessoas como a senhora. O candomblé, às vezes, perde pessoas como a senhora e perde outros iniciados, porque nós temos uma educação muito rígida. O nosso ego
é formado pela nossa vontade, mas o nosso superego, o nosso corretor, que corrige nossas funções internas, é formado pelo superego dos nossos pais. E às vezes, mas vou dar um exemplo do meu convívio com a senhora. Quantas vezes eu olhava para a senhora e falava assim, nossa senhora, a mãe Caiá sobe, desce, pinta, borda, cozinha, arrancando pena com a mão, cozinhando com outra panela. Mas aí é aquilo, humanamente falando, a educação é para a mulher. A mulher fica com a responsabilidade de educação emocional e espiritual, e cabe ao homem essa responsabilidade de respeito com isso. E a gente pensa assim, nossa, será que um dia serei como ela? E às vezes muitos no candomblé, mãe, como a senhora, como muitos antigos, pessoas que eu conheço aqui de Campinas e do Rio, que estão meio que se afastando um pouco do convívio, da comunhão, é porque muitas pessoas como a senhora representam talvez a falência de muitos outros. Por exemplo, uma menina que não tem desígnios culinaristas, que vê uma senhora, uma mulher como a senhora cozinhando, ela vai identificar na senhora tudo que ela não é. E, infelizmente, a admiração contínua vira ódio. Quando vira ódio, mãe Caiá, eu preciso desconstruir. Por isso que os antigos, eles sofrem muitos ataques dos mais novos. Porque a geração espiritual novata agora, ela é débil. Ela quer conforto, ela quer bons resultados, zero de compromisso. Agora veja uma coisa, vou fazer uma pergunta para a senhora. Com o tempo que a senhora tem, da casa onde a senhora veio, porque eu tenho na minha casa pessoas que vieram da sua casa, assim que seu zelador faleceu, e que eu não tive problema com hierarquia, educação e prestação e obediência. Então, existe uma boa educação aí. Aí eu pergunto à senhora, pelo tempo que a senhora tem, que eu acho que é um pouco mais do tempo que eu tenho, quando eu respondi à senhora no nosso convívio, ou quando a senhora me viu respondendo alguém, outras Ezequiéis ou Ogãs, mesmo mais novos, confirmado do que a minha idade espiritual. A gente traz do nosso superego, dos nossos pais, educação, competência e entre outras coisas. Então essa menina que poderia estar admirando a senhora e entende que gostaria de cozinhar como a senhora, mas que ela não tem desenho nem espaço, automaticamente, mãe, ela vai desenvolver um discurso de ódio, porque a senhora lembra essa menina que ela não tem o desenho da capacidade daquilo. Às vezes ela não é permitido. Então ela vai projetar na senhora muito ódio. Acontece muito isso hoje. Os novatos projetam muito ódio nos mais velhos. E o que eles mais tentam fazer hoje é desconstruir o mais velho. E as casas grandiosas de babás e as mais velhas que permanecem em pé, em algum momento o zelador ele tem que se desconectar. Ele tem que deixar o filho viver o glamour do candomblé, do dançar, do cantar, do participar. Muitos também vão ao candomblé no convívio contínuo, porque ali encontram alimento, repouso e auxílio. Então, chega uma hora que você tem que se desconectar um pouco de todos os membros para você poder se reencontrar. Porque você vai ter os filhos que evoluem, assim como uma família, os que não evoluem, os que são mais carentes de atenção, os que são mais transtornados, e o pior é que todos eles, dentro de um culto espiritual, eles se condenam e se atacam. Boa noite, Asbarra, tudo bom, meu amigo? Sorte, saúde, feliz ano novo. E você que trabalha para a rua aí com a sua empresa, cuidado, hein, irmão? Cuidado que o negócio tá feio para fora, infelizmente. Um beijo na sua esposa e no seu filhote. Então, mãe Caiá, é muito complicado quando a gente espera que o outro seja o que a gente almeja. Também está um erro no zelador. Eu não posso mais esperar que meus filhos sejam o que eu sou. E nem posso querer que eles atuem como eu atuo. Afinal, a vocação, o desenho não é deles. Boa noite, Rinaldo. Tudo bom, querido Colofé? Se for religioso, senão também Colofé também. É muito complicado, mãe Caiá, quando a gente espera que o filho possa ser minimamente o que nós somos. Porque eu estou projetando no filho, né? E, infelizmente, todos nós, inclusive a senhora, todos nós que ocupamos cargo espiritual, de liderança, nós temos a bendita ou maldita mania de customizar também o entendimento, ter a dificuldade da correção e tentar mostrar ao filho que ele pode ser capaz, que ele pode ser alguma coisa, entendeu? É muito complicado quando a gente tenta trazer o outro para uma realidade nossa, porque a nossa capacidade não é do outro. Eu posso contextualizar, eu posso trazer os contrastes para poder mostrar para o outro e fazer entender que na coerência do existir, ele pode ter uma consciência de uma existência um pouco melhor. Mas também a gente pega muita gente
A gente veio de um freio moral muito complicado, obedeça, execute. Hoje a gente vem de freios morais dos quais todos trazem uma maior dose de sofrimento do que de esclarecimento. E é muito complicado. Até a inclusão desses filhos novos, mãe Caiá, porque você vai... Oi, Albertinho Colofé, tudo bom? Boa noite, meu amor. Beijo nas meninas todas da Casa Florescer. Gente, o Alberto Silva, ele é o diretor, o coordenador da Casa Florescer, uma das casas que eu tenho um mega prazer de contribuir. E eu estive lá essa semana agora, e é uma coisa tão emocionante, que eu fui até a Casa Florescer e como a gente aprende que as nossas necessidades, por mais satisfeitas que elas sejam, elas ainda estão muito, mas muito, muito abaixo da necessidade dos outros. O que nós classificamos com menos importância para outras pessoas é extremamente essencial. E uma palavra que eu trouxe da Casa Florescer essa semana foi conforto. Não o conforto do confortável mesmo, mas o conforto do que possa confortar. Mas há uma diferença quando eu entendo que o conforto ele me apazigua e quando eu entendo que o conforto é estar no banco de trás com o braço cruzado sem me mover, né? As visitas que eu tenho feito juntamente com os filhos lá de casa, com o Adriano que foi comigo, a Casa Florescer, tem sido um aprendizado muito grandioso. Quem tiver a chance, Alberto, se vocês encontram o link da Casa Florescer, é um local de abrigo a mulheres transexuais, entendeu? Em situação de vexame, agressão, de injúrias, transfobia. E quando você visita um local como esse, e você vê o empenho e a iluminação das pessoas lá dentro, você entende que você ainda faz muito pouco para pertencer ou não pertencer a um local, primordialmente a vida do outro, né, Betinho? Betinho tem sido uma ponte gigantesca para uma nova qualificação de aprendizado minha como zelador espiritual. Tenho pego muita luz dele e muito aprendizado com ele. Cris, a próxima vez que a gente for lá, doutora, a gente vai estar levando a senhora. Eu falei com o Betinho, porque, claro, fora dos transtornos pessoais de adequação, tem muitas meninas que, como toda mulher, a mulher é um ser muito divino, ela almeja da família identificação com a mãe e herança matriarcal e proteção paternal e dos irmãos masculinos. E muitas meninas lá trazem essas mágoas, esses sentimentos, e elas não falam com raiva. Elas trazem essa questão do não pertencimento. Eu falei com o Betinho sobre você, doutora Cris, sobre o seu trabalho fantástico e sobre até a educação que você nos traz fisiológica e emocional dentro do seu tratamento. Eu prometi a ele que eu levaria você lá, a senhora lá, falar você que você é super jovem, para poder executar nas meninas uma parcela dessa transformação maravilhosa que você faz para com o próximo, através da auriculoterapia e de outras coisas também, de outros tratamentos seus. A doutora Cris é uma pessoa, Betinho, que a gente pode contar em números de ano e grau. Uma mulher extremamente empática, uma mulher que viajou o mundo todo, extremamente inteligente e acessível ao extremo. É bem parecida com a gente. Mãe Caiá, a senhora falou uma coisa. Antigamente existia muito o que não pode, não tem explicação. Mas antes, mãe Caiá, imagina, quando que eu, tão jovem espiritual, poderia estar conversando com a senhora aqui, não pessoalmente? Quando nos era dada a oportunidade de poder mais velhos conversar com mais novos, serem orientados. A senhora veja, se o candomblé foi de cultura quilombo, né? Então essa coisa do escondido, de segurar a informação, também era uma forma que os zeladores tinham de manter a sua paternidade num local confortável. Afinal, se o filho não sabe, ele é submisso. E se ele é submisso, está sob o meu poder. E também muitos não sabiam porque não tinham desorgães antigamente, que tinham acesso pleno, muitos não eram ensinados para não se tornarem gladiadores da fé, né? A senhora, eu não vejo a senhora como a senhora se rebelou, mãe.
eu acho que talvez a senhora buscou o porquê dos porquês. Foi como eu falei para a senhora, antigamente não tinha muito dessa cultura da conversa, do entendimento e sequer muito menos do querer. Nós almejávamos ser o que os nossos pais eram. E ainda mais a senhora e outros cargos espirituais que prestam contas quando os nossos olhos fecham. Imagina o medo de errar. Se a gente tem medo de errar para com o humano, imagina o medo de errar para com o que é sagrado, né, gente? É bem complicado tudo isso. É uma coisa muito clara, mãe, foi como eu falei no começo. Ninguém muda nada por empolgação. A senhora não mudou de última hora porque a senhora se empolgou com um novo projeto. As nossas mudanças acontecem porque elas são embasadas, perseverantes e constantes. A senhora vai tendo um ato, anda, peraí, mantenha a perseverança, mas por que eu estou com essa constância? Onde eu quero chegar? É o famoso norte, que nos motiva a modificar. Eu tenho observado muitos zeladores se colocando no stand-by. E isso me preocupa demais, porque eu não sou tão antigo quanto esses zeladores. Mas na própria zeladoria dos jovens aqui de Campinas, a gente já não consegue ter uma linguagem muito equalizada. A gente tem muito sistema de formação reativa em Campinas. Oi, tudo bom, sorriso, todo mundo se odeia, todo mundo quer se matar, mas infelizmente a gente age com a famosa educação. Eu sou muito íntegro com todos que eu tenho amizade. Os que eu não tenho amizade e intimidade é porque eu não tive tempo para isso, ou talvez a tão famosa empatia e afinidade. Afinal, não dá para ter empatia e afinidade com todos. A gente pode ter o respeito. Mas, em geral, não só Campinas, outras cidades também, infelizmente, ser zelador se tornou um processo miliciante, onde eu tento dominar e tornar confortável a minha vida. E sem esse discurso do zelador que trabalha e não trabalha, até porque é uma grande profissão que leva a uma vocação ser zelador. Afinal, é muito investimento, muito suor para você se tornar um grande orientador. E lembrar que você vai morrer, como todos vão morrer, sem nada, dentro do caixão. Ninguém é Tutankhamon, né? Mas o que todo mundo almeja levar para uma eternidade são certezas de ter deixado legados aqui sobre a face da Terra que gera uma coisa muito positiva. Mas também o medo de que ninguém tenha a capacidade de levar o legado que você construiu, que desanima aos zeladores contemporâneos como eu e outros de formarem seguidores para um próximo projeto, né? Oi, mãe Kate, Colofé, tudo bom? Todo mundo está trabalhando, né, mãe? Eu achei um tempinho de folga hoje, pré-folga, que amanhã você se interna no barracão de novo. Então, mãe, tem essa questão, mãe Kate, muito interessante, que a senhora falou das regras hierárquicas. Hierarquia é uma questão de respeito. Se eu não respeito o meu maior familiar, se eu não respeito um professor, se eu não respeito um político, por exemplo, eu posso ter inúmeras discordâncias com o plano político do meu país, mas infelizmente ou felizmente existem líderes. Eu tenho que obedecer do meu presidente, ao meu governador, ao meu vereador, o que ele cria, o que executa para com o prefeito, líder de bairro. Eu tenho que obedecer. Afinal, é a junção de todos que os elegeram. Eu posso discordar, mas eu não posso obedecer. Na questão da hierarquia, é muito disso. Por que que eu sou advogada, formada, estou na melhor fase da minha vida, eu tenho que obedecer aquela outra ali, que é analfabeta, que não sabe nada? Porque o outro, na religião, sempre é vazio. Ele é preenchido pelo contemplar da energia que ali é formada, as experiências litúrgicas ali formadas. Porém, regra que é uma coisa complicada, mãe Kate. Um exemplo. Eu sou libanês. Eu tenho sangue libanês. E eu venho de uma família de culinaristas. Só imagina o quão complicado é. Eu sou um homem que me tomo de Logomedé e Oiá. O como complicado é chegar na família e não comer o famoso kibebe, a carne seca com abóbora. Não comer o doce de abóbora que minha mãe faz, mas são regras. Nem pela quisila, pelo que possa me trazer à minha vida. Mas é em saber que cada vez que eu dizimo alguma coisa, eu crio uma pontuação espiritual e eu crio um distanciamento. Regras são feitas para gerar limites. Limites
Entre o limite e a regra é o freio moral. Só pode seguir uma regra e ter um limite quem tem freio moral, mamãe. Quem não tem, torna-se quase impossível. Entendeu? Quase impossível mesmo. Beijinho na neném, tá? E aí, gente, mais alguém com alguma coisa para dividir com a gente? Legal que todo mundo está trazendo palavras interessantes que nos fazem refletir e pensar pra caramba. Nossa, bem interessante mesmo que a doutora Cris fala, né, gente? Você pode não concordar com o que o outro diz, porém você não pode te tirar o direito de dizer. A grande questão da doutora Cris é a expressividade, é o como você usa da sua riqueza pessoal para enriquecer o outro. Eu sempre tenho tentado através do canal, como eu tenho algumas ONGs, que eu gosto de colaborar, ajudar, nasci numa família que já faz isso e eu curto isso, né? Tudo não é meu, tudo não pertence, eu só pertenço ao tudo porque o tudo está contido com a minha vida. A grande questão, doutora Cris, um exemplo, eu criei esse meu canal porque eu tenho uma paixão muito grandiosa pela filosofia e pela psicanálise, porque eu acho que tudo que leva o ser humano a se encontrar e a se descobrir, melhora ele para o próximo. Mas, infelizmente, hoje, no nosso famoso candomblé, por que eu não discuto itãs, não falo de orô? O máximo que eu faço é falar da minha cabala, porque a cabala é numerológica e ninguém pode vir dizendo que está certo ou está errado, cada um tem sua forma de fazer. Por que eu sou uma das poucas pessoas hoje, já comecei a tentar falar, achava interessante, mas pensei bem, policiei meus atos, o que a mim foi dado é uma construção do meu ideal, do ser ideal que eu sou. Não quer dizer que eu retenho informação, eu sou uma pessoa que tem menos miséria de formação possível, mas também a gente classifica o outro de acordo com o que o outro é classificado na nossa vida. Só que, quando você, pegando essa folha de Martinho Lutero, eu vou falar do Paulo de Tarso. Ele foi o primeiro que constituiu o domínio. Domine, regrida, humilhe e destrua. Então, hoje em dia, o candomblé está muito assim. Se você disser que o Omolu come pipoca na areia, vai vir 150 pessoas que nem fazem a pipoca, o deburu. Mas eles vão dizer que está errado. Se você usa o fogão a lenha, você é retrógrado. Se você usa o fogão a gás, você é modernista. Se você tira o uso de um objeto litúrgico, você é um customizador. Se você exige o uso do objeto litúrgico, você é um enrijecido. Então, a grande questão nessa desconstrução da fala de entender o direito do outro, é entender que o direito do outro está onde acaba o seu. Termina o seu, começa o do outro. Mas aí, infelizmente, o candomblé é onde reúne o maior número, como toda religião, né? Mas as demais religiões, elas pregam sobre Deus. Que a minha dor seja de Deus, que o meu pecado seja de Jesus. Já é uma transferência, entendeu? E o candomblé, como te dá o direito de autonomia e te dá o direito ao livre-arbítrio, você pode ser quem você é, exercer sua essência. O grande erro está em exercer a essência no histriônico. É você ser excessivo e quando seu excesso não vence, você ser vitimista. Esse é o grande problema do candomblé. Oi, irmã Poti, Colofé, tudo bom, amor? Que a guerra nos abençoe. Irmã, são muitas mudanças mesmo. Muitas mudanças, é demais. Vocês vejam uma questão de um exemplo muito grande. A Poti é uma irmã minha de Agué, irmã de uma casa que eu frequentei, na verdade. E eu tive a honra, um dia a Poti foi me visitar, que a gente foi tomar um café, fazer um lanche, uma coisa assim. E eu tive a chance Estava tendo orô na minha casa e a Poti foi me fazer uma visita. E de repente, no meio de um currão, que uma filha que a gente estava fazendo, a Agué chegou. Qualquer outro zelador se envaideceria e diria, ai, o santo dela chegou na minha casa, que é minha mão. Eu peguei, levei o Vodum, atraquei um pano, expliquei o que era que ele precisava de incorporar, chamei o Mequede, preocupei dela passar mal ou desvirar de santa, ou se desvirar da energia que tomou ela. E quando ela acordou, eu falei, nossa, irmã, parabéns, você vai dar santo. Sequencial 1, 2 meses, a Poti se iniciou. Você vai em rumo ao divino. Você não domina o divino, você é servidor do divino. Porém, a gente toma muito cuidado que nessa simbiose
de inclusão do divino e daquele que vai se divinizar são os costumes que vêm, a famosa bagagem emocional que a pessoa traz, não é? Gente, vou me despedir de vocês, o papo está super interessante, mega legal. Se vocês quiserem deixar aqui embaixo temas para as próximas lives, para os próximos bate-papos, quero ver se na próxima eu trago a doutora Cristia bater um papo com a gente sobre a nossa saúde fisiológica. Aí eu trago temas e perguntas e ela vai respondendo. Acho que vai ser muito legal a gente saber interpretar o que o corpo diz para depois a gente interpretar as nossas necessidades. Só conhece do outro quem conhece a si mesmo. Então, antes de pensar que você deseja o candomblé e antes de entender que a sua vontade te leva a ser do candomblé, ser um candomblessista, entenda que desejo é punção pessoal e capital. Desejo é uma vontade frustrada, desejo é uma vontade não executada, desejo é um pré-indício à fábrica de ilusões. Vontade é uma palavra que foi conciliada a desejo, só que infelizmente perdeu o real sentido. Vontade só dá sentido quando a vontade gera poder, poder de ser, de criar, de executar e de fazer. E vontade só tem o real sentido quando nós executamos o adentro da palavra força. Nunca esforço. A pessoa que está se esforçando para vencer no trabalho, ela está fazendo uma força descomunal. A pessoa que tem força de vontade, sabe o que quer, tem suas virtudes, planeja seus objetivos e já chega muito mais próximo de onde quer chegar. Um grande beijo, Colofé, Mucuyu, Mutumbá, Mojuba, a todos que participaram, gratidão aos que entraram na live, e vamos fazer desse cantinho de bate-papo um espaço para a gente desenvolver nossas dúvidas. Antes de ir embora, Tânia me faz uma pergunta. Eu gostaria que o senhor me falasse sobre cobrança de santo. Tânia, eu vou falar uma coisa muito interessante, que é a linguagem coloquial. Antigamente, não existia ebó, oferenda, banho, mudança disciplinar, nós éramos quadrados e retangulares também. Então, tudo era cobrança de santo. Entenda o seguinte, aqui está você nasceu e a linha da sua vida, em algum momento isso aconteceria isso aqui, você cairia para o lado, você não cairia em pé. Nesse exato momento, o orixá, o xá, a força do seu ori, busca uma divinação que lhe resgata. Você está sobre esse resgate tem uma resistência. Chega um momento que você começa a escorregar. Se iniciar, não é cobrança. Se iniciar é como você ir ao médico e o médico falar, você tem um ponto preto no pulmão. Ah, doutor, vou tomar um chá de capim santo que vai tirar o meu catarro. O catarro é a procedência do pulmão, claro, é o acúmulo ali dos alvéolos. Mas você não fez quimioterapia, morreu de câncer. Quem está errado é o médico, a doença ou quem se automedicou. Então, eu acho que não existe, Tânia, cobrança de iniciação. Existe sim. Todos nós, espiritualistas, humanistas, teríamos um destino muito ruim. Essa é a minha fé, minha composição. Então, nós fomos resgatados pelo orixá e vivemos sobre a sombra que ele produz no nosso ori, que é a proteção. Só que chega um momento que o nosso livre-arbítrio nos afasta dessa posição do orixá. E aí a iniciação nos traz, porque se iniciar, gente, é estar num espaço isolado, em período de solidão mesmo, porque não tem radinho, não tem conversação, não tem nada necessário que não seja um bebê, que o bebê precisa ter para viver. E ali você, através dos ensinamentos, você aprende que não precisa de nada que tem ali no mundo, que você está supremo ao que está ali no mundo. Se isolando, você se entrevista, você se torna uma nova pessoa e automaticamente você agradece, perdão, Leandro que Leandro falou, você automaticamente você entende que estando sozinho, isolado, recolhido, a mesma sensação de estar no útero da mãe protegido, você volta ao sistema de proteção, você admira aquilo e você sai e faz por onde merecer pertencer àquilo. É isso que é a iniciação. Se iniciar é transcender, é transbordar, é assumir um novo aspecto de vida, é criar limites e tornar a sua vida linear. Se não for dessa forma, Tânia, não vale nem a pena. Ai, João jogou, falou que eu estou com cobrança, pensar em me matar. Não. Santo não mata, não destrói, não corrompe. A questão é, santo está aqui, você está aqui.
você começou e conheceu outros contrastes. O orixá diz, seu afastamento vai lhe gerar um problema. Só que a leitura coloquial existe uma cobrança. Você tem que se iniciar. Quando a linguagem mais certa do zelador era, você é um decomposto. Você tem que morrer para renascer. Essa é a grande verdade. Você é fruto do resgate. Vamos lá, você está lá numa cidade que não conhece, num local cheio de jararaca, passa um veterinário te resgata das jararacas. Você vai ter gratidão e minimamente você vai identificar aquilo e introjetar aquela gratidão na sua vida. Só que se o veterinário te salva e você vai passear lá em Tocantins, vai nadar num rio escuro com água terrosa e a jiboia te come. Posso dizer que a jiboia te comeu por cobrança, porque as outras cobras do deserto falaram com ela para te comerem? Então o santo não faz essa cobrança. A questão da iniciação é como a vida paternal e maternal. A mãe te dá um lar e um ensinamento. Quando você se afasta do ensinamento da mãe, você também sofre cobranças. Agora, muito da questão de que alguns zeladores usam da palavra, se você não fizer santo, você vai morrer, você vai se acidentar, talvez exista sim um final pré-programado. E se você entra em exílio e entrevista o seu corpo por dentro e entende que a sua vida nada mais é que reflexão, entendeu? Você é uma câmera de filme e a sua vida nada mais é a reflexão e o refletir dos seus males internos. Tudo que nós somos aqui fora, Tânia, é o que automaticamente nós carregamos dentro da gente. Então, as frustrações, as falências, os erros, o desemprego, muito é sabotagem, muito é vitimismo, muito é trauma, muito é dívida emocional. Então, chega um ponto, a doutora Cris pode falar, que passou pela nossa live, a psicossomatização é um dos primordiais fatores das doenças corpóreas. E aí vem a história do santo cobra, santo mata. Eu penso o seguinte, eu saí debaixo da proteção, estou no coberto, não pego chuva. Saí do coberto, pego chuva. Então é estar sob a proteção de alguma coisa. E estar sob a proteção está sobre a regência. E assumir daquela regência suas melhores qualidades e capacidades. Colofé dai. Imagina, irmão, não agradece não, isso é a nossa obrigatoriedade. Gente, vou deixar um beijinho com vocês, de tchau. Peço para a Tânia deixar aí uma incitação que nos instigue a pensar para um próximo bate-papo. Tânia, deixa aí um tema para a gente poder trabalhar, ou como qualquer um de vocês estiverem na live, Deus também poder trabalhar, para a gente parar de ser só o do até falando, porque às vezes muito do que eu vou falar vai ferir as famosas bengalas emocionais que todos nós carregamos. Tá bom, gente? Grande beijo, colofé e até um próximo encontro. Boa noite para vocês.